A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Assim que você achar, diga glória a Deus. E você que me acompanha pela internet, o versículo estará à disposição no vídeo. Todos encontraram? Está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, igreja? Eu vou ler pela segunda vez, escute com muita atenção, porque esse texto fica bem claro para nós que quando nós clamamos a Deus, Deus nos atende, Deus nos responde. Amém? Escute com atenção. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você crê nessa palavra? Você toma posse dela? Muitas passagens bíblicas nos mostram, nos dão a entender que Deus ouve as nossas orações. Deus atende a nossa súplica, Deus responde o nosso chamado. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é um dos mais claros a respeito disso. Deus está dizendo: clama a mim, porque se você me clamar, eu vou te responder. No entanto, há momentos que nós não obtemos essa resposta. Há momentos que Deus não responde. Há momentos que Deus fica em silêncio, que Deus fica calado. Quando Deus não responde, o que é que nós devemos fazer? O que podemos aprender quando Deus não responde? Você crê que o que nós acabamos de ler é a palavra de Deus? Quantos creem, digam amém. Então eu vou fazer a leitura desse versículo 3, e você aqui, em nossa sede estadual, como também você que me acompanha pelo YouTube, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá, digam comigo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você crê nesta palavra? Quantos acreditam, diga glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte: desocupe as suas mãos, deixe a Bíblia aberta sobre o assento e aplauda com muita fé e com muita alegria a palavra do Senhor. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser ministrada agora, e sobre cada vida que te aplaude, que te exalta, vem derramando da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Senhor, remove todos os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra nesta tarde com unção, com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus, amém? Sentem-se, por favor, podeis tomar o vosso assento. Quando nós oramos e Deus nos responde, muitos pensamentos tomam a nossa cabeça, a sua cabeça. Como, por exemplo, será que Deus não está interessado? Porque eu tenho clamado,
eu tenho buscado, eu estou orando, eu estou fazendo a campanha de oração e Deus ainda não me respondeu. Eu gostaria de ler alguns versículos com você aqui na igreja, e eu gostaria que você acompanhasse. E ainda que você não consiga acompanhar o texto bíblico, escute com atenção, porque a fé vem pelo ouvir. E você que me acompanha pela internet, repito mais uma vez, o versículo estará no vídeo. Abra primeiramente em Mateus capítulo 10, porque se Deus não está interessado, se esse é o pensamento, a palavra mostra totalmente o contrário disso. Mateus capítulo de número 10, vamos fazer a leitura aqui do versículo de número 29. Será que Deus não está interessado? Olha o que diz o Senhor Jesus. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém, minha gente? Palavras de quem? Palavras do próprio Senhor Jesus, falando a respeito da importância, do cuidado, do valor que temos para Deus. É lógico que Deus está interessado. Nunca pense dessa forma. Não é porque Deus não respondeu que Ele não está interessado na luta que talvez você está passando, nos problemas que talvez você está enfrentando, porque às vezes é problema para tudo que é lado, é problema no casamento, é problema na família, é problema de saúde, é problema financeiro, são problemas de vícios dentro de casa. Aí a pessoa crê, ela tem fé, aí ela está orando, ela está buscando, ela está vindo na reunião, e Deus está como? Deus está em silêncio. Deus ainda não respondeu. Aí o que a pessoa imagina? Deus não está interessado. Mas olha o que essa palavra está dizendo para nós: que até os fios da sua cabeça estão como? Estão contados. Deus sabe a quantidade de fios que você possui na sua cabeça, e Ele sabe tudo que você está passando, as lutas que você tem enfrentado, e se você confia nele, aquieta a tua alma, tranquiliza o teu coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém, minha gente? Outros vão pensar assim: se Deus ainda não respondeu, é porque talvez não tem o quê? Não tem solução. Olha o que vai dizer aqui Isaías 43. Isaías 43, versículo de número 13. Será que a questão é essa? Deus não tem solução para este problema? Quando eu chego a imaginar que Deus não respondeu ainda, porque a situação ela não é possível de ser solucionada, eu estou diminuindo o poder do Deus que eu sirvo. E aqui em Isaías 43, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: quantos encontraram, digam amém. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E aqui na sequência tem uma pergunta, igreja. Que pergunta é essa? Operando eu, quem impedirá? Então Deus tem solução para tudo. Amém? Pode ser um câncer. Sabe essas doenças
que de vez em quando nós ouvimos dizer que não tem cura, certos tipos de câncer, a diabetes, dizem que é da família do diabo, né? Diabetes. Dizem que é da família do diabo a diabetes. E a ciência, a medicina diz que não tem cura, não é verdade? Mas Deus está dizendo, operando eu, quem impedirá? Se Deus operar até para o pior câncer, para a diabetes e para o vírus da AIDS, que foi descoberto há praticamente 40 anos atrás. Daqui a mais 2 anos, irão se completar 40 desde a descoberta deste maldito vírus, que na década de 80, de 90 já matou muitos. Hoje a gente sabe que há um certo tratamento paliativo, onde a pessoa consegue ter uma qualidade de vida igual a uma pessoa saudável, entre aspas, porque tem que seguir de uma maneira rigorosa o tratamento. Mas quando as pessoas recebem esse diagnóstico, o primeiro pensamento que vem é: vou morrer. Primeiro porque na mente de todo mundo e para a medicina é impossível que a pessoa seja curada. Mas essa palavra está dizendo, Deus está perguntando, operando eu, quem impedirá? Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, para libertar as pessoas das suas prisões, para fazer grandes coisas em nossas vidas, assim seja. Quem crê nisso também, diga amém. E uma outra coisa que vem nos pensamentos de muitos é: Deus me abandonou. Deus o quê? Deus me abandonou. Porque olha a luta que eu estou passando, olha os problemas que eu estou enfrentando, e eu estou orando, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou clamando, e Deus ainda não respondeu. Deus me abandonou. Mas olha o que diz o Salmo 139. Vê comigo aí. Salmo de número 139. Será que Deus nos abandonou? Olha o que diz o versículo 7 e também o versículo de número 8. Salmo de Davi. Davi escreveu dizendo assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estarás também. O que Davi está nos dizendo? Deus está em todos os lugares, ou seja, Deus sabe tudo aquilo que você tem passado. Não é porque Ele não respondeu ainda que Ele te abandonou. Eu quero que você tome posse dessa palavra agora. Eu quero que você creia naquilo que eu vou dizer. Quando você confia plenamente em Deus, você lança sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele sabe, você sabe que Ele está cuidando de você. Quando você tem uma fé nesta palavra e no Deus Todo-Poderoso, você continua crendo, você continua acreditando. Ainda que você já tenha feito um pedido, ainda que você já tenha feito várias orações, ainda que você tenha clamado e até aqui não tenha tido resposta, você vai continuar buscando, acreditando, crendo que uma hora a resposta virá e Deus vai te abençoar. Quem crê na bênção de Deus, diga glória a Deus. Isso, pode aplaudir com fé e alegria o nome do Senhor. Amém, pessoal? Mas talvez você está pensando assim, ó: quando é ou por que Deus não responde? Abra em Isaías 59, porque a palavra ela nos mostra porque que tem momentos que Deus não responde. Isaías 59, eu quero compartilhar com você aqui algumas respostas de Deus, do próprio Deus.
É como se você chegasse hoje diante do Senhor e perguntasse assim para Ele: Senhor, por que tem momentos que o Senhor não responde? E Deus vai responder para você agora, porque a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente no momento da leitura. Amém, minha gente? É o único livro de toda a história da humanidade, desde que os livros passaram a existir, desde que se inventou a escrita, a Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente falando com você. Então Deus está respondendo assim, Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está dizendo assim, se você estiver em pecado, eu não vou te responder. A primeira coisa que bloqueia, que impede o agir de Deus ou a resposta de Deus vir em nosso favor é justamente isso, é o pecado. Quando a pessoa está em pecado, quando ela está errando, transgredindo contra a lei de Deus, não tem como Deus respondê-la. Ainda que ela tenha fé, ainda que ela ore, ainda que ela busque. Então, entenda o seguinte, pega a visão. Antes de você questionar a Deus, com palavras como essa que eu acabei de falar, Deus não está interessado, não tem solução, Deus me abandonou. Antes de você questionar a Deus e falar essas coisas, olha para você mesmo. Amém, gente? Amém ou não amém? Olha para você mesmo. Porque é fácil procurar culpados, entre aspas. É fácil você ficar perguntando a Deus, atribuindo a Deus. Olha para você mesmo. E veja se você está com a tua vida santa diante do Senhor. O que é ter uma vida santa? É ter uma vida separada. Porque santo, no seu significado mais simplório, quer dizer separado. Aquele que se separa. E se separa primeiramente do quê? Do pecado. É aquele que procura viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Quando você diz assim, eu estou vivendo em santidade, é porque você está vivendo separado, separado do pecado, separado da concupiscência dos olhos, porque a gente peca com aquilo que a gente vê, separado da concupiscência da carne, os desejos carnais. É quando nós estamos separados das práticas que nos fazem pecar, que nos fazem transgredir contra a lei de quem? Contra a lei do Senhor. Então, às vezes, a pessoa, ela está ali, com a vida errada, ela está pecando, ela tem consciência do pecado que ela está cometendo. E ainda assim, no lugar dela reconhecer que Deus não está agindo na vida dela por conta do pecado dela, ela ainda quer atribuir a Deus, se perguntando ou questionando, Deus não responde, Deus não se importa, onde está Deus? Deus não está interessado. Não, nada disso. Versículo de número 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Para não poder o quê, minha gente? Para não poder ouvir. Ou seja, todas as orações que você fez, elas chegaram ao ouvido do Senhor. E por que que em muitos momentos você ainda não obteve resposta? Porque o pecado faz separação
entre você e Deus. A iniquidade, o pecado, faz separação entre nós e o Senhor. Quer que Deus te ouça e te responda? Se santifica, se separa, se corrige diante de Deus. Se tem algo que você tem feito, que você tem consciência, que é um pecado contra Deus, se arrependa desse pecado hoje. Peça perdão a Ele, se conserte, se corrija, porque Deus, Ele é poderoso para te abençoar, mas acima de tudo, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. Diz essa palavra: por amor de mim, eu, o Senhor, apago todas as tuas transgressões e dos teus pecados eu já não lembro mais. Peça perdão, porque Ele apaga os teus pecados, lança do mar de esquecimento, Ele não lembra mais, e Ele te atende, Ele te responde. Oh glória! Pode aplaudir ao Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 90, porque Deus vai responder mais uma vez para você essa pergunta: por que às vezes Ele não nos responde? Salmo 90. Sabe por que Deus não responde? Segunda resposta é quando a responsabilidade é nossa, é quando nós é que temos que fazer, é quem temos que agir, e não depende de Deus, depende da gente. Salmo 90, que é um dos poucos salmos escritos por Moisés, a grande maioria é de Davi, mas Moisés também escreveu salmos. Esse Salmo 90 é uma oração feita por Moisés. E no versículo 17 ele diz assim, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Às vezes ficamos, Deus faz isso. Não é assim que nós oramos? Deus faz aquilo, Deus abre essa porta, Deus prospera o meu caminho, prospera o meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa o meu casamento. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. É ou não é? E tem horas que Deus, Ele vai abençoar aquilo que você faz. Deus, Ele vai abençoar, como declarou aqui Moisés nesse salmo, a obra das nossas mãos. Ou seja, Ele não está te respondendo porque não depende dEle. É você, somos nós quem temos que fazer, e aí Ele vai abençoar a obra de nossas mãos. Para dar exemplo, eu vou falar aqui de relacionamento, uma área muito importante de nossas vidas, né? Tem gente na igreja dizendo assim: Deus, como eu quero casar. É errado? Não. Deus, mulheres orando, prepara um varão, um homem de Deus, temente, obediente, fiel a Ti. E homens da mesma forma. Senhor, prepara uma varoa, obediente, temente, fiel a Ti, compromissada com a obra. E a pessoa está orando: Deus, me abençoa um casamento, abençoa uma pessoa para que eu seja feliz. Aí a sensação que ela tem é que Deus não está respondendo essa oração. Deus não está interessado que eu caso. Deus não se preocupa com a minha vida sentimental. Não. O único casal que Deus formou foi Adão e Eva. O único. Deus olhou para o Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora
Aí Deus fez com que o Adão dormisse, sono profundo. E da costela do Adão, Deus fez a mulher, Deus fez Eva. Amém? Foi o primeiro e único casal que Deus literalmente fez. Foi quando Deus deu uma mulher para um homem. Todo o restante, até hoje, somos nós, homens e mulheres, que fazemos as nossas escolhas. E Deus, como disse aqui Moisés, confirma a obra de nossas mãos. Eu sei que muita gente por aí diz: o meu casamento é de Deus. Tem homens que dizem: a minha esposa foi Deus quem me deu. E tem muitas mulheres da mesma forma: o meu marido foi o Senhor quem me deu. Mas muitos que afirmaram isso anularam o poder de Deus quando se separaram. Agiram de uma maneira contrária a Deus quando foi cada um para o seu lado. Porque se a pessoa abre a boca e diz: a minha esposa foi Deus quem me deu, a partir do momento que eu separo dela, eu estou dizendo: Deus, eu não quero nada que o Senhor tenha me dado. Eu estou rejeitando aquilo que Deus me deu. Quem está compreendendo? Entende isso? E quando dá errado, quando há separação, uma outra coisa: Deus errou, e o meu Deus não erra. O seu erra? O meu Deus é igual ao seu, sim ou não? Então, até você que assiste aí, o nosso Deus erra. Então pronto. Sendo assim, se você está procurando um relacionamento, até você que está assistindo, está separado, está solteiro, quer casar, vai em busca então. Vai em busca do teu relacionamento. E a oração que você tem que fazer é: Deus, abençoa as minhas escolhas. No caso aqui, abençoa a minha escolha. Principalmente você que já errou muito. Lá no Nordeste tem um ditado que quando uma pessoa se relaciona muito, e o relacionamento que ela tem, ou os relacionamentos que ela tem não dão certo, os mais antigos dizem que tal pessoa tem um dedo podre. Aqui também fala esse ditado: poxa, o fulano tem um dedo podre para escolher com quem vai se relacionar, porque todo relacionamento que essa pessoa tem dá errado. Então peça para Deus primeiramente sabedoria, discernimento. Peça para Deus uma capacidade vinda dele, dada por ele, para que você possa escolher e ser também a melhor escolha dessa pessoa. E aí, Deus ele vai abençoar a sua escolha, ele vai abençoar a obra das suas mãos. É só um exemplo. Não queira que Deus responda, sendo que é algo que você mesmo tem que fazer. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Amém, queridos? Abra comigo agora no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando é que Deus não responde? Quando Deus já respondeu por meio da palavra. Porque aqui, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Diz o Senhor para nós. Segunda de Paulo a Timóteo 3, versículo de número 16 e versículo de número 17. Olha o que está escrito. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O seguinte, você está dizendo assim, Deus não está me respondendo. Sabe por que você não tem essa resposta? Porque você não teve o cuidado de procurar, de analisar na fonte das respostas, que é justamente a palavra de Deus. Eu costumo dizer, aqui tem resposta para tudo nessa vida. Tudo. Aqui fala do passado, aqui fala do presente e aqui fala do futuro. Tem gente que fica escandalizado com as coisas que acontecem. Tem gente que fica assustado quando ouve certas notícias. Mas se tal pessoa lesse mais a palavra, tal pessoa não iria se espantar tanto. Talvez ela ficaria surpresa da maneira no qual aconteceu. De qual maneira? Igual está escrito na palavra. Igualmente aqui está escrito. Então, se eu quero respostas, basta pegar esse livro, abrir esse livro e ler esse livro. Porque quando eu abro esse livro, repito, ele é o único que o autor está presente na hora da leitura. Entra no teu quarto, fecha a porta, senta, abre essa Bíblia, e não precisa nem você orar, só diga o seguinte, Deus, fala comigo agora, e abra a Bíblia para ler. Eu garanto que Deus vai falar com você. Quem entende isso, diga amém. Se eu não tenho obtido respostas, ou seja, se Deus está quieto, se Deus não está falando, em relação a isso que você está orando, é porque Ele já falou por meio desta escritura, por meio desta palavra, que foi escrita há milhares de anos atrás, por dezenas de autores diferentes, autores terrenos, é lógico, mas palavras inspiradas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Porque os outros livros, todo o conteúdo é da mente, é da cabeça do autor, daquele homem, daquela mulher. Eu gosto muito de ler, eu fico maravilhado com a capacidade que homens e mulheres têm de desenvolver histórias. Um dia eu já pensei em escrever, quem sabe um dia eu consiga escrever um livro. Eu tenho essa vontade, porque eu fico maravilhado com a imaginação que essas pessoas têm de escrever uma história, de imaginar e de levar milhões de pessoas a viajar junto, porque um livro é uma viagem. E quando você vai na livraria e compra, paga pelo aquele livro e senta para ler, você viaja junto, você mergulha junto na história daquele autor. Mas tudo isso, tudo isso da cabeça de quem? Da cabeça de um ser humano igual eu e você. Esse aqui não. Esse aqui não é da cabeça de Moisés, que escreveu muitos livros, de Josué, de Isaías, de Samuel, que escreveu vários, de Paulo, que escreveu muitas cartas, de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas. Não, este livro aqui foi o próprio Deus quem escreveu. Com qual objetivo? Quando você precisasse de uma resposta, olha só, quando você precisasse de algo, você simplesmente pegasse ele, como eu estou fazendo aqui, e abrisse, e quando você abrisse esse livro, aqui estaria a sua
resposta. Amém? Se Deus ainda não te respondeu, é porque você não teve o cuidado de abrir este livro. Leia esta palavra, porque através dela Deus falará com você. Oh, glória! Vamos aplaudir esta palavra. É a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e medulas, não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual é mandada. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Oh, glória! Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.